Olá, meus queridos, graça e paz. No vídeo passado, nós iniciamos fazendo uma pergunta: você crê na salvação eterna? E nós nos propomos a responder à luz das Escrituras com muito temor e tremor em poucos minutos. Hoje, nós vamos abordar um tema semelhante, que é a salvação pelas obras, uma doutrina perigosa. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, ele coloca algo que nós conhecemos muito bem, que está no capítulo 2 e nos versículos 8 e 9. Só que eu quero destacar neste vídeo o versículo 10, porque quando a gente aborda este tema, dificilmente se fala no versículo 10. Logo encerra-se no versículo 9. Mas o versículo 10 ele é tão importante quanto os demais. E você vai ver que ele nos esclarece muita coisa acerca das obras. Então vamos lá. Efésios capítulo 2, versículos de 8 a 10, que diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então vejam bem, o versículo 10 ele é chave para responder também esta pergunta acerca da salvação pelas obras. Embora as obras, irmãos, elas não sirvam, elas não contabilizam para a nossa salvação eterna, elas têm um papel importante uma vez que fomos alcançados por esta salvação. Ou seja, as obras, elas são uma consequência na vida daqueles que já tiveram um encontro verdadeiro com Cristo, daqueles que foram salvos. É bem verdade que há muitas pessoas que ainda não tiveram um encontro com Jesus e são generosas, fazem muitas obras, tá? E não significa que essas pessoas estão salvas porque fazem obras. Porque a Bíblia nos diz, irmãos, que a salvação, a princípio, ela é pela fé, pela graça de Deus, conforme o versículo 8 nos diz, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e não mediante as obras. Mas elas, as obras, são importantes uma vez que nós somos alcançados. Por quê? Porque o versículo 10 responde dizendo: pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Nós fomos criados com uma finalidade. E uma destas finalidades é praticarmos as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ou seja, irmãos, quando eu sou alcançado pela salvação eterna, automaticamente eu passo a exercer as boas obras, porque eu fui criado de antemão por Deus para praticar as obras. Então, se eu as pratico, eu não estou fazendo mais do que a minha obrigação. E se eu não as pratico, eu estou pecando. É assim que a palavra nos mostra, porque nós fomos criados com este objetivo. Então eu preciso fazer. Nada daquele pensamento que muitos têm, que eu já estou salvo, então agora eu vou aguardar o dia da minha redenção e acabou. Não! Os salvos, eles têm por obrigação fazer as boas obras, porque nós fomos criados para isso. Interessante que a crítica textual, ela coloca uma situação delicada quanto às doutrinas do apóstolo Paulo, que ele defende a salvação pela graça, e aos escritos de Tiago. Porque na carta de Tiago, no capítulo 2, a partir do versículo 14, Tiago vai ali refutar algumas situações que, a princípio, pode parecer que ele está contradizendo o que Paulo ensina. Mas, se você for fazer uma exegese do texto, usar de uma boa hermenêutica, você vai ver que os pensamentos se completam. Em nenhum momento Tiago está negando a fé e em nenhum momento ele está dizendo que a salvação é pelas obras,
mas ele está evidenciando as obras como uma consequência na vida daqueles que já foram salvos. E eu quero, nesta breve reflexão, citar alguém que, de forma generosa, ainda não tinha conhecido o Senhor e já praticava as boas obras. Portanto, você observe o que o texto diz, porque no Novo Testamento há uma figura, há uma pessoa, tá, que a gente pode olhar para ele e dizer que ele é o típico religioso dos nossos dias. Olha o que a Bíblia fala sobre ele. Este homem chamava-se Cornélio. Em Atos, no capítulo 10, nós podemos ver isso. Logo nos 2 primeiros versículos, diz assim acerca dele. Atos 10, de 1 a 2. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana. Olha o que a Bíblia diz sobre ele. Piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. O Senhor mesmo, na sua palavra, qualifica Cornélio com todas estas qualidades. Cornélio, ele tinha tudo isso a seu favor, mas ele também tinha um grande problema. Embora ele fosse um religioso, tá? Conhecido como um dos nossos dias, né? Embora ele fosse essa pessoa, mas ele não era salvo. E para que ele alcançasse a salvação, não bastava somente aquilo que ele era e aquilo que ele fazia. Ele precisava encontrar-se com o Evangelho de Cristo. Ele precisava nascer de novo. Então, qual era a atitude que ele precisava tomar? Quando ele tem uma visão, tá? Percebam que ele não era o tipo de crente como nós conhecemos nos nossos dias, né? Mas o Senhor já estava de olho nele e ele teve uma visão enquanto orava. E na sua visão, olha o que diz a palavra a seu respeito. No versículo 32 de Atos, capítulo 10, diz assim, acerca daquilo que ele falou a Pedro, quando Pedro chega na sua casa. Diz assim, manda, pois, alguém a Jope chamar a Simão por sobrenome Pedro, acha-se este hospedado em casa de Simão, curtidor à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamar-te e fizeste bem em vir, diz o texto. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Ou seja, Cornélio era um homem benquisto, era um homem que tinha um apego pelo Deus de Israel, embora ele não fosse um judeu, não fosse um israelita, mas era simpatizante, tá, da religião, e aí ele teve essa experiência com o Senhor para que ele pudesse ter a esperança da salvação. Embora ele fosse religioso, embora a Bíblia diga que ele era temente a Deus, piedoso, com toda a sua casa, fazia esmolas e de contínuo orava a Deus, mas mesmo assim ele não estava salvo, ele tinha muitas qualidades e um grande problema, estava perdido. Daí ele precisou tomar essa atitude, de acordo com o que o anjo, na sua visão, mandou com que ele fizesse, chamar Pedro, para que pudesse falar palavras pelas quais ele e toda a sua casa pudessem ser salvos. Então esta, irmãos, é uma das grandes provas, tá? Além de outras que nesses poucos minutos nós não podemos citar, de que as obras não salvam. Primeiro, a própria Bíblia diz, e segundo, na prática, um homem piedoso, religioso, um homem benquisto, um homem chamado bom aos olhos humanos, mas estava perdido. Precisou receber a palavra de Deus para que pudesse alcançar a salvação eterna. Então as obras não foram suficientes para salvar Cornélio. Assim como também não são suficientes para salvar você. Talvez você que esteja me assistindo seja um tipo de Cornélio dos nossos dias. É um homem sincero, um homem que busca fazer o bem, um homem que só quer as coisas boas para as pessoas, não deseja mal a ninguém, mas você tem um problema, você nasceu em pecado.
e somente Cristo Jesus pode te resgatar. E assim, eu quero citar um outro exemplo bíblico que também prova que as obras não salvam. E este exemplo é aquele ladrão que estava lá na cruz ao lado de Jesus. Vocês lembram que eram 2 ladrões, né? E um continuou rebelde, mas o outro se arrependeu e disse para o Senhor que não considerasse o que o seu amigo de cruz, digamos assim, né, do outro lado, estava falando. E Jesus, então, reconhece que aquele homem havia se arrependido e diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Meus queridos, foi o próprio Jesus quem falou. Nós não podemos ter dúvida. E eu te pergunto, quais foram as boas obras que aquele homem fez? Para ir à cruz, tinha que ser o pior dos piores. Não era qualquer um que ia à cruz. Então, aquele homem, ele foi terrível nas suas ações, nas suas práticas. A Bíblia não relata nenhuma boa obra por parte dele. A única coisa que ele fez, que lhe garantiu a salvação eterna, foi reconhecer Jesus como Filho de Deus. E assim, nós temos esses 2 exemplos, entre outros nas Escrituras, para que você possa se sentir motivado e buscar outros exemplos bíblicos do Novo Testamento quanto a esta questão da salvação pelas obras. Tá? É muito comum ao ser humano entender que aquele que faz o bem vai para o céu e aquele que faz o mal vai para o inferno. A questão não é esta. A questão é que Jesus veio para buscar e salvar os que se haviam perdido. Todos nós, tá bom? Se fosse assim, se as boas obras fossem suficientes para a nossa salvação, a morte de Jesus Cristo teria sido nula. Não havia necessidade de Jesus vir, meus queridos. Entendam isso. Já que eu fazendo o bem, eu alcanço a salvação, e Jesus Cristo veio para que eu seja salvo, então não haveria necessidade de ele vir, nascer, sofrer, morrer, ir à cruz, né? Ressuscitar ao 3º dia para salvar você e a mim, visto que as obras teriam esta finalidade. Então, não acredite nesta doutrina, é uma doutrina mentirosa. Tá? O apóstolo Paulo combateu com todas as forças essa doutrina e não conseguiu extinguir da mente dos homens. Ela permanece até hoje, porque é muito conveniente ao pecador, muito conveniente ao homem de raciocínio fraco no sentido bíblico acreditar de que as obras podem lhe levar para a eternidade ao lado de Cristo. Não, não podem. E eu quero terminar essa reflexão mais uma vez citando o texto que nós iniciamos, Efésios 2, 8 a 10. Quando diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, e não vem de obras, para que ninguém se glorie. E o versículo 10 confirma que nós que já alcançamos a salvação em Cristo devemos fazer as boas obras, não para sermos salvos, porque já fomos, mas porque elas foram criadas para que andássemos nelas. Diz assim o texto: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nós, eu e você, andássemos nelas. Amém? E que essa palavra, essa reflexão motive você a escavar, buscar mais sobre o assunto que não se esgota nesses poucos minutos que nós estamos falando neste vídeo. Tem muita coisa para que você possa saber, tá bom? Deus te abençoe e abençoe a sua casa, abençoe a sua família, tudo que envolve a tua vida. Em nome de Jesus. Amém.